Ciao a tutti, eu sou o Thiago. Eu sou a Camila. Bem-vindos ao canal Italianices. Roda a vinheta! Eu conto, você conta. Conta aí, vai. Tá bom. Bom, gente, o canal nasceu, finalmente! Esse projeto lindo que a gente está criando aqui para trazer muito conteúdo para vocês. Bom, pessoal, vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sou engenheiro agrônomo, trabalhei por muitos anos no Brasil na área de agronegócios e vim parar aqui na Itália não por acaso, mas por acaso. Meu marido, então, ele foi expatriado para a Itália e a gente teve pouco tempo para decidir vir para cá ou não e acabamos vindo para Milão, meio que de susto. Não foi uma escolha estar em Milão, foi a opção que surgiu para a gente estar em Milão, mas isso é um assunto para eu contar num outro vídeo para vocês em detalhes. Mas o que eu queria falar exatamente é que, com o meu olhar de engenheiro agrônomo, eu quero passar para vocês muita coisa relacionada à produção de vinho, aos territórios aqui na Itália, as diferenças, a qualidade do solo principalmente, qual é a influência que isso tem nas frutas, nos legumes, nas verduras e na produção de vinho principalmente, que é o principal. E também na questão das receitas, sazonalidade de ingredientes, tem muita coisa aqui que envolve o mundo da agronomia e eu então vou poder passar para vocês com um pouco mais de detalhe essa parte que às vezes a gente não tem esse conhecimento, mas que eu comecei a ver com outros olhares quando eu cheguei aqui e que eu sei que é bastante interessante para poder compartilhar. E a Camila, por sua vez, tem um outro olhar aqui para tudo que a gente consegue ver na Itália, porque... Diferente do agrônomo aqui, a arquiteta aqui olha com um olhar um pouco mais minucioso, não para essa parte de produção de alimentos, mas para a parte das construções e do design. Eu me formei em arquitetura no Brasil, eu trabalhava com design de interiores, e quando eu escolhi mudar de país, mudar de cidade, Milão foi aquela assim, não, Milão é a cidade do design, é a cidade da moda, é onde tudo acontece, então não tinha um outro lugar para eu ir sem ser vir para cá. Eu vim estudar, eu vim fazer o meu mestrado em design de interiores, e no meio desse caos todo, com toda essa pandemia, esse caos que se instalou no mundo, eu voltei um pouco mais para as minhas origens italianas e para minhas origens do que eu aprendi quando era criança com a minha avó, com meus pais, a parte de cozinha. Então acho que isso foi uma coisa que uniu a gente nessa ideia de fazer o canal. Mas eu não vou deixar o meu lado de arquiteta e design, óbvio que não. E a minha ideia é trazer para vocês esse olhar de arquiteto, esse olhar de design e trazer muitas curiosidades. Eu sou também apaixonada por filmes e música, então também trazer um pouco desse olhar de quem tem mais detalhista para isso. E também coisas de design, então quando a gente for em algum restaurante, o Ti vai falar sobre a produção das comidas, eu vou falar sobre o design do restaurante. Aqui em Milão a gente tem muitos lugares bacanas feitos por designers e arquitetos famosos e mostrar esses lugares, desses detalhes, esses lugares particulares que às vezes que a pessoa vem pra cá não sabe ou não consegue entender. Apesar de Milão ser uma cidade grande aqui para os padrões da Itália, é uma cidade relativamente pequena, principalmente para mim e para cá que viemos de São Paulo. Então, neste mundo pequeno da grande Milão, a gente acabou se conhecendo uns meses antes aí de toda essa pandemia ter acontecido. Mas foi durante a quarentena que a gente começou a investir muito na questão da cozinha. Eu me descobri um chefe, Camila também, e a gente foi brincando aí com posts, com receitas, e essa coisa no Instagram foi crescendo de uma forma que a gente não esperava. E aí a gente surgiu na nossa cabeça de falar, por que não? Por que não? Por que não? O canal vai falar então de cultura, de gastronomia, de dicas, de viagens, e aí agora eu quero que a Camila conte pra vocês um pouquinho do que a gente vai falar especificamente em cultura. Cultura, a gente vai falar do nosso dia a dia aqui em Milão, do que é viver aqui, dos nossos desafios, passar um pouco também de algumas curiosidades da cidade, então
design, arquitetura, história da cidade, não só da cidade que a gente mora hoje, que é Milão, mas também das cidades que a gente está visitando, tem possibilidade de visitar quando a gente está de férias ou quando a gente tem um fim de semana mais tranquilo. Na área de gastronomia, a gente vai falar de... Bom, gastronomia, gente, é uma coisa que a gente ama de paixão fazer. É uma coisa que a gente aprendeu já a gostar ainda no Brasil. Eu com as minhas raízes italianas, a Camila também. E aí agora a gente quer trazer para vocês muita receita, muita dica de restaurante, muita dica do que experimentar nas viagens e nos territórios aqui pela Itália. Tem muita coisa legal para passar para vocês. E tem muita coisa que a gente quer ensinar vocês a fazer também do jeitinho italiano. Isso é o mais importante, é o que a gente tem feito muito aqui, fez muito durante a quarentena e quer continuar fazendo para mostrar para vocês. É porque acho que uma coisa que o brasileiro não entende é que a gente acha que sabe fazer do jeito que o italiano, porque a gente sabe que tem aquelas raízes italianas, mas na verdade a gente não sabe. Não, e detalhe, né? A gente acha que está acostumado a comer pratos italianos no Brasil, que quando a gente chega aqui na Itália, a gente descobre que só existem no Brasil. E isso é uma outra coisa que a gente também quer falar para vocês. Enfim, tem um mundo aqui que envolve também vinho, espumantes italianos, enfim, tem muita coisa boa aqui pra gente compartilhar com vocês na sessão de gastronomia. Na parte de dicas, a gente vai falar para vocês então muita coisa legal em relação a restaurantes, a passeios, a cidades para conhecer, principalmente coisas fora do eixo turístico, que dá para incluir num roteiro de viagem pela Itália, sem desviar das principais cidades que a gente sabe que todos vocês gostam de conhecer quando estão aqui. Além disso, dicas de compras aqui de Milão, dicas culturais, dicas de arquitetura. Sim, dicas de filmes, séries, também do... Música. Música também, de algumas... como a gente pode falar? Algumas tradições da Itália que só existem aqui, alguns feriados também só existem aqui, então algumas coisinhas diferentes que o brasileiro não conhece. E também a gente vai falar bastante de viagem, óbvio, porque né, a gente está numa posição maravilhosa aqui em Milão, onde se a gente aluga um carro, se a gente pega um trem, se a gente pega um ônibus, a gente consegue aproveitar bastante regiões aqui da Itália, que vai ser o nosso principal foco, mostrar um pouco mais de diferentes regiões daqui da Itália, mas também como é fácil você ir daqui para outros países. A Itália aqui no norte aqui no norte não, né? Só no norte, faz fronteira com alguns países como França, Suíça, Áustria, e a gente quer mostrar para vocês como é fácil e simples se deslocar daqui e poder passar um fim de semana super gostoso ou alguns dias fora de Milão. Tem muita coisa boa para conhecer aqui na Itália, principalmente de carro. Eu sei que é uma parte um pouco às vezes mais complicada para quem vem de fora, mas é uma coisa que vale muito a pena fazer e a gente quer contar um pouco para vocês também como funciona essa questão de viagem, o que vale mais a pena quando a gente resolve então fazer os deslocamentos. A ideia é que a gente mostre para vocês, por exemplo, viagens que são importante fazer com o carro, que você vai aproveitar muito mais, e outras que vai ser mais interessante fazer de trem ou ir de ônibus, porque você vai acabar aproveitando um pouco mais. Então, assim, a gente está aqui de coração aberto para vocês, para trazer muita coisa. A gente quer contar para vocês que a Itália é um país incrível, mas é um país que é cheio de perrengue. Perrengue. E a gente quer passar para vocês exatamente esta realidade, da parte que a gente consegue se divertir, dá uns tropeços aí de vez em quando. Mas a gente passa muito perrengue. Assim, muito perrengue. Mas no fim a gente se diverte bastante também, e é um pouco disso que a gente quer passar para vocês. A gente espera que vocês gostem desse conteúdo, que vocês curtam, compartilhem. Como é que fala? Que tem que falar? Se inscrevam aqui, no canal, o sininho tá em algum lugar aí, enfim, a gente espera Procura aqui, o sininho e ativa. A gente espera que, enfim, vocês se divirtam com a gente e o tanto que a gente também se diverte. Um grande bacio. Grande beijo. E até a próxima. Então, você tem que voltar para trás.